Muita gente me para e pergunta, Vitor, quando eu tenho que apresentar o meu projeto, por exemplo, um plano individual, um plano 1 a 1, o que você recomenda? E eu sempre digo o seguinte, você precisa ter a sensibilidade para falar com a pessoa e entender bastante dela. E por isso eu gosto de separar meu plano individual em 5 etapas. Essas 5 etapas, se você tiver as 5 etapas, você vai ter uma grande efetividade nos seus planos individuais quando for apresentar. E a primeira parte eu chamo de você se relacionar com a pessoa e conhecer dela, um pouco mais a trajetória dela, o início, um tete a tete. E aí para você poder nortear, guarda essas letrinhas. F-O-R-M, F-O-R-M, form. Onde você vai falar sobre a família dela, você vai falar sobre a ocupação dela, o trabalho dela, o dia a dia dela. R, recreação, lazer, como está o cotidiano, e aí você vai entender a motivação que faria ela fazer algum negócio diferente do que ela faz hoje. Então, forme. Converse sobre a família, colhe informações, ocupação, como está o dia a dia dela, recreação, lazer e a mensagem, a motivação que essa pessoa ela tem. Com isso você vai conseguir entender um pouquinho mais da pessoa e não economize tempo. Conheça a pessoa, se relacione, chama marketing de relacionamento pelo relacionamento que a gente tem que criar. E aí essa primeira etapa ultrapassada, é muito importante que você também seja uma pessoa que conte a sua trajetória. E aí você, na segunda etapa, dentro de um plano individual, você vai contar a sua história. A sua história deve ser contada através de 4 etapas, onde você fala muito do seu background, ou seja, da onde você vem, quem você é. Segunda etapa, você fala sobre o que estava lhe incomodando. Isso é muito importante, você falar sobre o que estava te incomodando. E quando você fala sobre o que você está incomodando, você fica vulnerável. E quando você é vulnerável, a pessoa também fica vulnerável, porque ela se sente em casa para poder contar alguma insatisfação dela. Então, na primeira etapa, seu background. Segunda etapa, você conta o que não estava deixando você feliz naquilo que você fazia. Terceira etapa, você fala sobre a ferramenta que hoje você utiliza, que justamente mudou essa insatisfação que você tinha. E a quarta etapa, e também muito importante, você fala sobre a sua visão sobre os próximos anos, a sua visão sobre a sua empresa, a sua visão sobre os produtos. Então a primeira etapa, o forme, relacionar, entender a pessoa, escutar ela. Cara, cala a boca e abre os ouvidos, para de falar, não interrompe. A pessoa fala, escuta verdadeiramente. A maioria das pessoas escuta a outra pessoa já querendo responder. Errou, vai dar errado. Escuta, entenda, reflita sobre o que ela falou e aí faça a conversa evoluir. Depois disso, a sua história, background, o que te incomoda. Terceiro ponto, a ferramenta que você encontrou para poder resolver a tua situação e a tua visão de futuro. E depois, de maneira sucinta, rápida, direta, você vai separar o seu plano individual em 3 etapas, onde você fala sobre quem é a empresa, de uma maneira bem dinâmica, bem pontuada, sem ser prolixo, onde você fala quem é a sua empresa, o que faz, deixa de fazer, os números, trajetória, história. Segundo ponto que você vai falar dentro do seu plano são os produtos, não dando foco simplesmente todo o rótulo dos produtos, os elementos químicos do seu produto, tudo aquilo que ele tem de base científica. Erro, você fala sobre os benefícios do produto. Ninguém compra um produto simplesmente pelo que ele é, e sim pelo aquilo que ele gera de resultados. E por último, você explica o plano de compensação da marca de maneira sucinta, sem ter que abrir muitos ganhos da marca no primeiro momento, e sobre as viagens, sobre os planos de compensação da marca em termos de viagens e premiações. Mostre fotos, mostre bastante documentários, mostre informações. Esse plano individual tem que ter no máximo 35 minutos a 45 minutos. Não exagere no tempo, seja sucinto. Onde você na primeira etapa escuta a pessoa, a história dela, depois a sua história, quem é a sua empresa, o produto que ela tem focado nos benefícios para aquele cliente ou aquela pessoa. E quarto, os bônus que a marca pode remunerar, de que forma que pode remunerar de maneira muito sucinta e breve. E por último, as viagens. Com essas 5 etapas você tem uma efetividade, porque é um plano muito leve, muito solto, mas que você passa por elementos cruciais para você chegar no resultado que você quer. Esse plano 1 a 1 é o plano que nesses últimos anos fez a diferença entre o meu resultado e o meu não resultado, pelo simples fato de aplicar ele cada vez com uma coerência maior. E quanto mais vezes você fizer, melhor você vai ficar. A mãe da excelência é a repetição. Repita muito o processo e fique bom nele. E quanto mais vezes você fizer, mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão poder ingressar para trabalhar com você, serem ajudadas por você, e por consequência você vai ter muitos amigos que vão estar conhecendo o mundo junto contigo.
A gente se vê no próximo vídeo. Conta comigo para aquilo que você precisar. Tamo junto para fazer esse mercado um mercado mágico como ele é e como ele merece ser.